tarde a todos. Nós estamos começando mais um programa com o Dr. Oscar Chapano, cogitamente com Guilherme Mirtulai, sempre trazendo todas as novidades da política. A política está pegando fogo, né? O Chapano está trazendo as últimas informações para todos, para a gente, né? Aí nós vamos entrar aí agora, a partir de agora. Eu espero que vocês gostem dessa live. Não esqueça de deixar seu joinha, fazer as contribuições pelo Pix, está aqui embaixo na caixinha e na descrição. Então vamos lá para mais uma live com o Dr. Oscar Chapano. Espero que vocês... 12 de setembro de 2025. Quem está falando? É o senhor Oscar Aníbal Chapano. Estamos árbitro na Justiça Arbitral Internacional. Temos já identificado por 60 agências de inteligência mundiais que dão assessoria a 196 países com suas informações para orientação e estabelecer um apanhado de informações em comum para o equilíbrio da humanidade. Então vamos ao relatório. Quem fala é o senhor Oscar Aníbal Chapano, árbitro internacional, interventor em 17 países, representando 123 países do Tribunal Penal Internacional, ao qual cargo ele ocupa como juiz corregedor arbitral internacional na investigação de 196 países amotinados, todos eles caracterizados ao copia e cola. Copia e cola. Vamos ao relatório. A Revolução da China, a Revolução Cultural, estabelecida a Mao Tse-tung, foi gerada para o próprio extermínio. Eles voltaram aos tempos da caverna. Até então a China, ela tinha, antes de Mao, ela tinha todo um passado de cultura, de ciência, de conhecimento. E tudo isto veio pelo descontentamento do próprio povo. Começou com a revolta de um passarinho ao qual o senhor Mao Tse-tung, ele não pensou que o passarinho iria fazer tanto estrago. Então, dentro do coletivo popular, toda a propriedade passou a ser propriedade do povo, onde todos eles plantavam e colhiam e sobreviveram através dessas plantações. Até que chegou o passarinho pardal, começou a rodevoar as colheitas e os chineses começaram a perturbar os passarinhos até eles ficarem exaustos, caírem no chão de tanto voar, exaustos, e virar alimento. Com a falta dos passarinhos, não houve controle da praga nas plantações. Então, o caos na plantação da propriedade que foi confiscada e passou a ser do povo não teve mais utilidade. Então, a reforma agrária do Mao Tse-tung, que toda a propriedade deixará de existir para ter a administração comum da população, criou o deserto da plantação de alimentos. Ninguém mais plantava alimento. Todo mundo sobreviveu de comer ratos, gafanhotos, cobras, tudo que rasteja. Então o próprio povo, mais uma vez, se educou, alegando que sobreviveu
pela falta de roupa e pela falta de comida. As pessoas, todas elas, agiam da forma legítima. Eles próprios faziam as leis. No momento, o sujeito estava comendo um pão, veio outro, pegou o pão da mão dele e começou a comer. Então o povo viu e identificou o ladrão. Foram até ele e começaram a bater, mas não precisou se deslocar 20 metros, 30 metros. Não, o sujeito que estava do lado dele viu o crime. E todos os que viram foram lá e bateram no sujeito, e o sujeito comeu o pão todo. Então a teoria de Mao, através da justiça pelas próprias mãos, prevalece até hoje. Ele é tratado como um Deus a ser observado. Então, principalmente na terra dele, onde ele nasceu. Então, o seu antecessor, Mao, ele foi poupado vivo e foi fazer reciclagem para trabalhar numa usina. O presidente. E este presidente sobreviveu. O resto do governo dele foram todos mortos, massacrados. E Mao Tse-tung estabeleceu que a revolução cultural é para o benefício do próprio povo. Então foi um matando o outro. Vizinho denunciando vizinho. Filho denunciando pai. Pai denunciando tios. Denunciando todo mundo, e começaram a destruir tudo. Igrejas, templos, história, livros. E tudo isto caracterizado pelo próprio Mao. O Mao ficou doente. A capacidade financeira da China não existia mais. Então, ele, por última, pediu socorro. Então apareceu o Kissinger. Apareceu o Kissinger e o presidente Nixon. E eles interessados nessa cultura de um país discreto, que até então todo mundo dizia que a China era um formigueio, era uma colmeia de formigas, em que todo mundo lá falava um idioma que ninguém entendia e que tudo se resolvia entre eles mesmos. Então, foi estabelecido a produção. De que forma? O então desafeto do Mao, que ocupou no governo do Mao Secretaria de Governo, ou seja, ele já tinha o seu posicionamento do passado e sabia que tinha que haver produção. E sabendo que existia a produção, ele continuou a difundir este procedimento, procurando o quê? Procurando quem estivesse evoluindo. Então, ele começou, na idade de 80 anos, a percorrer a China. O opoente do Mao Tse-tung, que o Mao Tse-tung o mandou para a reciclagem e acabou com todos os seus ministros de governo. A mesma coisa que aqui o Lula com o Bolsonaro. Então, ele vendo esse posicionamento, este dirigente, que foi deposto, começou a procurar pelas costas da China
e chegou até um estado, Shenzhen, acho que é Shenzhen, que lá um professor começou a prosperar. De que forma? Fazendo reformas de antigos imóveis, onde as pessoas não tinham conhecimento, porque eles mataram todos os que tinham conhecimento. Bastava você ter conhecimento para morrer. Você era considerado capitalista. Então tinha que morrer. Por quê? Porque você sabia ler, escrever, você sabia se interessar. Isso era taxado como opressor. E você deveria ser morto. Teoria de Mao. Os fins justificam os meios. Bastava você ter, naquele momento, o preceito de estar com a verdade, você decidia se esse sujeito morria ou vivia. E isto tudo não faz muito tempo. 1994. Então, este que ocupou o lugar de Mao Tse-tung, que morreu podre, e que todo mundo foi vê-lo morto, e fizeram dele uma cultura para justificar os erros do passado. Porque para você justificar um erro, ou seja, seu tio, seu avô, seu tataravô matou pessoas inocentes, você o estabelece como se fosse uma grande figura, um assassino. O que seria hoje em dia um miliciano, um perverso traficante que se encontra no momento litigado, mitigado pelos seus próprios subalternos, ou seja, pelos seus próprios vendedores de drogas, ou dentro da própria dele, dentro da própria tropa do traficante, tem aqueles que não vão com a cara do patrão. Então, o momento ele é atual aqui no Brasil. E quem é maoísta? É o Lula. E o que veio a suceder o Mao Tse-tung, com 80 anos, ele estabeleceu que o equilíbrio da China é através da sua criatividade de sucesso. E assim foi por toda a costa da China. Então o povo chinês, ele próprio se educou, estabelecendo que o coletivo, porque eles não tinham nenhum conhecimento, não sabiam o que passava, não havia forma de você transmitir conhecimento, nem por os jornais, muitos não sabiam ler, não havendo internet, telefone, televisão. Então foi feito um grande aporte tecnológico para difundir o assassino Mao Tse-tung, o exterminador Mao Tse-tung, o matador de chinês, o homem perverso, mandou exterminar centenas de milhões de chineses capacitados para tirar a China da pobreza. Então este que foi deposto por Mao, e depois Mao chamou ele para fazer parte do governo, e assistiu à sua morte, e veio assumir a China, estabeleceu que o segredo do chinês está em ele ficar totalmente fora do planeta, ou seja, ser mais do que discreto,
não chamar atenção para a China, não colocar os olhos para a China, aí estaria o crescimento do povo chinês. Então todos os estudantes, todos os professores, porque eles se viram na necessidade de aprender a ler, de estudar. Então veio gente jovem, porque eles começaram a procriar. Então chegou em que o chinês ele tem que ter uma junção de diferentes, e os diferentes eles devem se colocar para um bem comum e evitar a destruição do povo chinês, porque está no crescimento do povo chinês, em número, o sucesso da sua revolta, o equilíbrio, a razoabilidade, mas não de ir ao conflito armado que Mao Tse-tung sempre estabeleceu. Mas quem está estabelecendo esse conflito armado hoje é o Luiz Inácio Lula da Silva e esse desgoverno que conquistou através desse pensamento que é matando que se governa, porque ele está fazendo isso. Ele utiliza as milícias, ele utiliza os traficantes, ele utiliza os milicianos, ele utiliza a própria polícia, ele utiliza o próprio exército a matar o povo brasileiro, estabelecendo que ele está defendendo a soberania do país e continua roubando e vendendo para os verdadeiros ladrões do país, que são os amigos dele, os franceses, os holandeses, que sempre viveram à custa do Brasil e que eles nunca deixaram que o brasileiro soubesse quem eram realmente os opressores do povo brasileiro. Então, Xi Jinping começou a armar o exército, não para criar o representativo processo de disciplina, que isso muito agradou a população. O sujeito entra no exército, ele tem comida, roupa, todo mundo é o verdadeiro comunista. É a disciplina, um por todos, todos por um. Ele criou o exército para ele se proteger. Xi Jinping. E assim mesmo, ele foi parar na reciclagem durante vários anos. Ao retornar da reciclagem, pelo Conselho de Anciãos, pelo Conselho da Assembleia do Povo, ele estabeleceu que ele tiraria a China da hambrura. Sempre foi um problema de comida. E estabeleceria o sucesso total, sem chamar a atenção de ninguém do planeta. Mas só pelo fato de você não chamar a atenção, todo mundo quer saber que porra está acontecendo. Na China não tem notícia. Você foi à China? Fui. O que tem lá? Você vai ao supermercado, compra barra de ouro na gôndola do lado da carne. Você pode ir lá, compra 1 quilo de ouro. Você vai na hora de pagar e você paga com o teu olho. Você bota o teu olho numa máquina. Ela lê teu olho e a conta já está paga. E você vai morar no teu apartamento no 24º andar. Você vê isso. E sempre com um sorriso, porque você é um visitante.
que todo mundo vê que você não é chinês. E também não tem nenhuma etnia de todas as etnias que existem na China. E todo mundo te trata muito bem, obrigado. Mas todos eles, todo o povo chinês, sabe quem é Mao Tse-tung, sabem quem é Xi Jinping. E eles estão observando. E Xi Jinping chamou a atenção do planeta inteiro, de toda a população do planeta, a ver que a China está com intenções nada reveladoras e que acredita que a sua tecnologia é suficiente através da publicidade. Quando você está inventando um produto para colocar à venda, você deixa que o teu concorrente fique sabendo que você está estabelecendo um produto. E o teu concorrente vai querer lançar algo semelhante ao teu na tua frente. Então você transmite essa ideia. Você ainda não tem nada concreto. Você só deu a ideia. E aí o teu concorrente começa a procurar algo mais tecnológico. E lança o conhecimento de todos, e pelo fato de já existir, é fácil de hackear, copia e cola. Então a tecnologia mundial, você mede através do resultado financeiro. E qual é o resultado financeiro? Eu vou procurar tecnologia. Mas para que você quer tecnologia se você não tem internet no teu país? Não, eu não tenho internet de notícias do planeta. Mas eu tenho internet para o desenvolvimento do conhecimento do que o planeta possui. Então eles são um povo que está sempre competindo, um cidadão com o outro, um chinês com o outro, ele está em competição constante. Quantos idiomas você fala? 2, eu falo 10. O que você sabe fazer? Eu sou malabarista, eu sou trapezista também. E o que você mais faz? Eu sei montar robô. Entendam, o povo chinês é um povo para ser admirado, mas as determinações dos seus mandatários desestabiliza a curiosidade do planeta. Então você não pode fazer como fez a Rússia. A Rússia, a opressão ao povo, chegou a um ápice, a uma situação tão desagradável, que o povo inteiro, em ráfagas de segundo, começou a queimar, destruir tudo, exigindo democracia na Rússia. E aí a Rússia caiu. Até que veio esse fantoche, viado, porque ele é viado. O Xi Jinping gosta de dar o rabo. Por isso que ele não quer saber de viado perto dele, porque um viado reconhece o outro. Então, ele domina através da opressão dos milicianos. Você quer se unir à Rússia? Você tem armamento, você tem contingente de soldados que te seguem. Você pode ser um assessor do governo russo.
e vai progredir à medida do sucesso russo. E o que ele manda para o fronte? Para as guerras que ele estabelece em ganhar território? Ele manda os prisioneiros que estão cumprindo pena por roubo, por estupro, por assassinato, a irem para o front, a irem para a linha de guerra, a linha de frente. E lá, por não ter conhecimento logístico de guerra, nem como agir num pelotão, são mortos, trucidados. Então a quantidade de pessoas que estão morrendo nos campos da Ucrânia é imensa. E a quantidade de ucranianos que estão morrendo é imensa. E toda a Europa está invadida pelas tribos xiitas. Não são países. Nenhum deles faz parte da Arábia Saudita, do Catar, de todo o mundo árabe. Não fazem parte. Eles são tribos, onde eles têm líderes, e eles estão em litígio um contra o outro, mas praticam as mesmas formas de sobrevivência, o terrorismo, impor através da intimidação, estabelecer medidas opressivas e imorais, para dominar, criar o medo, o caos, a submissão, alegando que eles estão certos perante Deus Todo-Poderoso. Então, é isto que nós estamos lidando. Nós temos um maoísta que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva. Nós temos os seguidores que têm algum estudo e que fizeram lobotomia através da leitura de My Hand, ou seja, Minha Lei, do Hitler. Também do livro vermelho de Mao Tse-tung, do livro verde do libanês. Todos eles com criatividade para se estabelecer dentro de uma doutrina que tenha resultado, que eles não têm, porque eles vivem em contínuo extermínio da própria etnia, não do próprio país, porque eles não estão interessados em país, eles estão interessados em poder, de dominar. São predadores, não acreditam na liturgia das palavras, não acreditam em códigos, não acreditam na família, não acreditam na pátria, não acreditam em Deus. Eles acreditam no martelo, que é para dar martelada, matar com o martelo. É para isso que existe o martelo, da foice e o martelo. São armas para impor as decisões de um homem lunático, Mao Tse-tung, que é admirado como um deus, que levou a televisão à China. Começaram a fazer programas do Mao Tse-tung para justificar que você
não cometeu nenhum tipo de crueldade matando o professor que te educou, mas você acaba sabendo que esse professor estava certo e que você estava errado. Mas você diz que estava do lado do Mao Tse-tung e ele disse que tinha que ter a revolução cultural, que os inimigos são a cultura, o conhecimento. E isto foi feito em todos os países onde hoje estão em levantamento. Nepal, onde no Nepal também houve a mesma prática. E que eles disseram não, está no relacionamento, no conhecimento de poder se ouvir, poder conversar, ter alguém que queira te ouvir, as tuas ideias e que você possa confiar. Isto aconteceu no Nepal através do WhatsApp. Filho falando com o pai, pai falando com o filho. Relacionamento. Então eles viram que essa forma opressiva e imoral de querer dominar o conhecimento não funciona. O conhecimento está para ser aplicado e não para ser retido, monitorado, porque essa foi a resolução, em que todo mundo tem que ser monitorado pelo Xi Jinping. Ele falou, o controle está em colocar toda a população submetida à disciplina do exército. Todo mundo tem que agir com disciplina. Então começaram a colocar câmeras, onde o teu semblante está feliz ou está irritado. E eles perguntam, qual é o teu problema? Então a mulher vai reclamar, está querendo conversar, vamos conversar, não queremos a guerra. Por que isso? Porque eles viram que não podem estabelecer o seu pensamento comum, que não existe. O pensamento do chinês não é o mesmo pensamento do russo, não é o mesmo pensamento do hindu, não é o mesmo pensamento do paquistanês, não é mais mesmo o pensamento de ninguém. Porque eles são ignorantes. Ignoram. Não têm conhecimento. Onde o Congresso, o Senado, a Câmara de Deputados é um balcão de negócios. Todo mundo levando dinheiro e todo mundo em posição de santinho. O próprio ministro no Supremo Tribunal Federal fazendo o relatório do mensalão, ele bem estabeleceu, todo mundo recebeu dinheiro, senador, deputado, o único que não recebeu foi o Bolsonaro. Você sabe o que é o ministro que foi convidado a sair, alegando que ele era um pedófilo, porque gostava de comer uma menina linda, de 2 metros de altura, lourinha, muito linda, mas que não tinha completado 18 anos, mas já tinha uma carreira, começou muito precoce. Dentro do judiciário, todo mundo já comeu essa menina. E todo mundo conhece o cafetão dela. É um antro de cafetões. É um... Estão entendendo? Conforme determinação, meu Pix é meu e-mail,
oscaranibaltiapano@gmail.com. Meu Pix é meu CPF, 510 466 447 34. Meu Pix é meu WhatsApp celular, 5521 99742 0789. É um comportamento de sobrevivência. Será banido o Partido Comunista da face da terra. É uma doença mental.